pessoal, tudo bom? Turma do terceiro ano. Depois dessa semaninha de folga, né? Então vamos começar as nossas atividades novamente, tá? Na apostila, vocês vão abrir o livro em língua portuguesa na página 24, tá? Aqui o livro vai trazer, né, explicando sobre crônicas, gênero textual, né? A professora vai ler aqui uma parte do livro e vocês prestem atenção e acompanhem, tá bom? Ó, dia a dia. Quando escrevemos uma história, alguns autores fazem questão de tratar a situação do acontecimento simples que fazem parte da rotina ou que poderiam acontecer no dia a dia de qualquer pessoa. As crônicas são histórias que geralmente retratam o cotidiano das pessoas. São textos que falam de assuntos comuns, fatos, né, do dia a dia, por meio de uma escrita leve e bem objetiva. O que é leve e bem objetiva? É bem direto, sem ficar falando muito para chegar ao assunto, ser bem objetivo no assunto que você está falando do dia a dia. O conto de uma história, um fato que aconteceu durante o dia, algo que aconteceu em casa, na rua, no supermercado, um fato que aconteceu que é interessante e pode ser feito, né, uma história contada por cada um. As crônicas, né? Leia a crônica a seguir. Eu vou ler essa crônica aqui, vocês prestem atenção, tá? Depois vocês vão reler novamente, com bastante atenção, para responder as perguntas depois. Brinquedos. Minhas netas. Quando eu era menino, eu brincava muito. Brincar é coisa mais gostosa. Algumas pessoas grandes têm vergonha de brincar. Acho que brincar é coisa de criança. O resultado é que elas ficam sérias, preocupadas, ranzinzas, amargas, implicantes, chatas, impaciente, perde a capacidade de rir. E ninguém gosta de sua companhia. Quem brinca não fica velho. Pode ficar velho por fora, como eu, mas por dentro continuo criança, como eu. Naquele tempo, o jeito de as meninas e os meninos brincarem era muito diferente do jeito de hoje. Hoje, falou brincar, falou comprar brinquedos. E os brinquedos se encontram nas lojas e custam dinheiro. Mas lá na roça onde eu morava, nem havia lojas. E mesmo que houvesse, eu era um menino pobre. Não tinha dinheiro para comprar brinquedos. Eu fazia meus brinquedos. Na verdade, fazer os brinquedos era a parte mais divertida de brincar. Já lhe contei sobre um carrinho de lata de sardinha que eu tenho guardado entre os meus brinquedos? Quando ouvi, lembrei-me de mim mesmo fazendo os meus brinquedos. O menino que fez aquele carrinho era um menino pobre. E eu vejo trabalhando para fazer o brinquedo que ele não podia comprar. E imagino o orgulho que ele sentiu quando o carrinho ficou pronto. Fui eu quem fiz! Um amigo meu, o Vidal, me deu um caminhão que ele mesmo fez de presente no Natal. É um caminhão-tanque. Para fazer o brinquedo é preciso usar a imaginação. A imaginação é o poder mágico que existe na nossa cabeça.
Magia é transformar uma coisa em outra pelo poder do pensamento. A bruxa fala: sapo é o lindo príncipe vira sapo. Menino que fez o carrinho com a lata de sardinha teve que usar a imaginação mágica também. Ele olhou para a lata de sardinha abandonada e disse: carrinho. E foi esse carrinho que ele viu com o pensamento que fez com que ele trabalhasse para fazer o carrinho. A imaginação gosta de brincar. A brincadeira de que ela mais gosta é fazer de conta. É brincar de faz de contas que ela constrói brinquedos. Faz de contas que é uma lata de sardinha é um carrinho. Faz de contas que o cachorrinho de pelúcia é um cachorrinho de verdade. Faz de conta que o cabo da vassoura é um cavalinho que se chama Valente. É Rubens Alves esse texto. E aqui nesse texto é uma história de uma pessoa, né, mais velha, que contando de quando ele era criança. Uma história bem bonita que dá pra gente parar, pensar e fazer a nossa imaginação, né? Utilizar a nossa imaginação. E é isso que eu quero que vocês façam, tá? Vocês vão ter uma atividade em cima dessa história. Vocês vão construir um brinquedo com coisas que vocês têm em casa, tá? Vocês vão usar a imaginação. Vocês podem pegar uma caixinha de leite, fazer um boneco. Vocês podem fazer uma caixa de sapato, um carrinho, um robô, tá? E vocês vão usar essa imaginação e vocês vão construir, tá bom? Como diz aqui, como fala essa história aqui, tá? E continuando a leitura aqui do texto, então essa é uma atividade que vocês vão fazer em casa, tá? A construção de um brinquedo com materiais reciclados que vocês têm em casa. Caixa de leite, caixa de sapato, tá? Uma latinha, usem papel colorido, usem papel já que esteja sido usado, folhas, revistas, jornais, tampinhas de caixa de leite, tampinhas do amaciante de roupa. Vocês podem fazer um palhacinho, vocês podem construir um carrinho, tá? Usem a imaginação de vocês e façam essa atividade para entregar depois lá na escola. E a gente também vai colocar em exposição o trabalho do terceiro ano, tá certo, pessoal? Tá? Continuando aqui, Rubens Alves, quem é? Rubens Alves foi um autor brasileiro muito importante. Além de escrever sobre filosofia, teologia e psicologia, dedicou muitos dos seus textos ao universo infantil, com uma escrita marcante. Suas obras encantam a todos os públicos. Infelizmente ele não está mais, ele já morreu, Rubens Alves, né? Mas é um grande autor aqui por universo infantil. Aí aqui tem uma continuidade que vocês vão ler, tá? O livro Crônica, Quando Eu Era Menino, de Rubens Alves. Então aqui embaixo explica, ó. Crônicas são textos que nos colocam diante de fatos ou de acontecimentos corriqueiros, ou seja, que podem ocorrer a qualquer um de nós no nosso dia a dia, tá? Então são fatos, acontecimentos que acontecem conosco. Junto com esse brinquedo que vocês vão fazer a construção do brinquedo e vocês vão contar algo. Vocês podem perguntar, seja de vocês, contem uma história de vocês, tá? De 15 linhas. Vocês vão contar essa crônica, né? Um fato corriqueiro que aconteceu. Ou pode ser também
vocês escrevendo, tá? Mas vocês podem perguntar para o pai, para a mãe, para os avós, algo deles, algo que aconteceu com eles, alguma coisa importante, alguma coisa que marcou a vida deles no dia a dia. E vocês vão relatar isso dessa forma, tá? Podem ser o que vocês quiserem fazer, tá? O que vocês quiserem escrever, só que seja algo do dia a dia de vocês, tá certo? Um dia engraçado que aconteceu durante essa quarentena, tá? Algo inusitado que pode ter acontecido, vocês podem relatar isso, tá? No dia da entrega do brinquedo que vocês vão fazer com reciclado, vocês podem entregar junto o texto, tá certo, pessoal? Tem um jogo rápido na página 26, tá? Tem o desafio aqui, algumas perguntas que vocês vão ler com bastante calma. Esse jogo rápido tem que ver com o texto que foi lido. O desafio aqui vocês vão ver, ler e responder. Aqui vocês respondam no caderno, tá? Porque no livro não tem espaço, aí vocês respondem tudo no caderno. As primeiras referências do jogo do amarelinho, uma brincadeira de criança, que só tem registro confirmado, são correspondentes ao século XVII. Um brinquedo que é lá na nossa escola, né? Nós temos lá no pátio um amarelinho lá que muita gente brinca, né? Bastante. E vocês sempre brincam lá. E é algo já bastante tempo, né? E não é que é cotidiano rende muitas histórias? Verdade, o cotidiano da gente rende muitas histórias. Muitos livros, muitos acontecimentos, né? Que acontece que tem muitas pessoas que escrevem sobre isso. Aí aqui tem, ó, como vimos, a crônica é um texto que faz parte, né, da imaginação do escritor, tá? E aqui tem uma história. Essa vocês vão ler. Prova falsa. Tá? Aqui tudo que está em cor diferente tem o significado da palavra ao lado, né? Se houver outra, vocês vão pegar o dicionário e vocês vão buscar no dicionário o significado, alguma palavra além dessas aqui, tá? Que vocês não souberem, vocês vão escrever no caderno de português, vão ver o significado e na nossa live que a gente vai falar junto sobre tudo isso que a gente tá falando, aí vocês vão eu vou perguntar para vocês quem viu, não entendeu, não sabia o significado de alguma outra palavra que estava no texto. Aqui tem mais um jogo rápido que vocês vão responder, tá certo? Sobre esse texto também. Aí vai até a página 29. Tá? Aqui tem, ó, no dicionário. Aqui no dicionário o narrador foi chamado desalmado pela esposa, considerando cruel a relação do cachorrinho, que aqui é em relação à história, tá? Aí aqui está desalmado, o que significa isso? E como é que se procura no dicionário? Isso, vocês já sabem que já foi explicado para vocês, né? Então vocês vão responder essa parte aqui, tá certo? E na página 30, nós temos momento ortográfico, número de sílaba. Nós já fizemos atividade a respeito disso também, tá? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Lembrando que monossílaba é uma sílaba só. Como, por exemplo, chá, fé, pá, nós, também é uma monossílaba, tá? Porque é do verbo ser, pó. No livro tem muitos, e aqui, quando eu falo monossílabo,
eu falo uma sílaba, né? Eu abro a minha boca uma vez só para falar a palavra fé, chá, pó. Dissílabas. Palavras com 2 sílabas. Casa, seja, forte. Essas palavras que vocês vão colocar aqui, tá? Ó, aqui tá, na unidade anterior você aprendeu de uma palavra pode ser classificada em números de sílaba, né? Então retire do texto, né? Agora aqui a prova falsa, vocês vão tirar palavras com uma sílaba só, com 2 sílabas, trissílabas e polissílabas, tá certo? Desse texto que vocês vão ler. Acentuação dos monossílabos tônicos. As palavras formadas por apenas uma sílaba podem ser classificadas em monossílabos, átomo ou monossílabos tônicos. Átomo quer dizer que não tem acento tônico. Com isso, podemos concluir que monossílabo átomo são pronunciados de maneira mais fraca e tônico mais forte, né? Esses aqui, monossílabos, tônico com acento agudo ou acento circunflexo, tá? Aqui eu não botei nenhum com acento circunflexo, mas vamos lá, a gente lê, tá? O acento é pronúncia mais forte. Tá? Então deu para entender? Ó, monossílabo átomo são pronunciados de maneira mais fraca e monossílabos tônicos são a pronúncia mais forte, tá? Como os exemplos aqui. Jogo rápido, agora separe as palavras nesse 3 grupos. Terminada em as, terminada em es e terminada em os. Lá do texto, tá? As palavras aqui, tem aqui do texto e tem aqui embaixo, ó. Vocês vão separar as que terminam em a, es e os, tá? Continuando aqui. Tem um material de apoio que forma palavras monossílabas, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Aproveite o material de apoio lá no final do nosso livro, né? Ó, no final do nosso livro, depois das máscaras da história contada, nós temos aqui, ó, na página 11 do livro de apoio, tá? Vocês podem recortar, tirar, para formar palavras, tá? Cotidiano, crônica, criatividade, sol. Ó, sol é uma palavra monossílaba e não tem acento. Lua. Tá certo? Então tá na página 11 do material de apoio, tá? Vocês podem recortar as folhas para a gente ver aqui e termine com o jogo rápido da página 31. Tá certo? E na próxima página 32, nós vamos falar sobre adjetivo simples e adjetivo composto. Tá? O que é o adjetivo simples e um adjetivo composto? Você já estudou sobre os adjetivos. São palavras que dão qualidade, que modificam o substantivo, né? Que falam sobre um substantivo. Adjetivo é uma classe de palavras. Adjetivos recebem a classificação distinta. Leia o trecho da crônica. Aqui, o incrível Fusca azul. Tá? Neste abril faz 57 anos que comprei o meu primeiro carro. No mesmo ano que publiquei o meu primeiro livro, aquele Fusca 61 azul turquesa.
foi da segunda safra de fabricantes do Brasil. Comprei-o com 2 meses de uso de um colega jornalista em Belo Horizonte. Não sabia dirigir, aprendi o passo a passo lendo o manual e cumplicidade com meu irmão mais novo. Então aqui, eles estão falando do Fusca. E o que está se falando desse Fusca? Qual é a qualidade? Qual o adjetivo está dando para ele aqui? Então, Fusca 61 azul turquesa. Azul turquesa, a cor do carro. Então, é um adjetivo? É um adjetivo, e é um adjetivo composto, porque ele está vindo com 2 palavras juntas. Azul turquesa. Aqui no jogo rápido, ó, os 2 termos destacados, azul e azul turquesa, fazem parte da classificação das palavras. Os 2 termos, eles são adjetivo, né? São azul, tanto azul como azul turquesa são adjetivos. Se fosse só azul, é um adjetivo simples. E se for azul turquesa, um adjetivo composto, né? Mas os 2 são termos usados e são adjetivos. Quais são as palavras desses 2 termos? Estão caracterizados. Tanto o azul quanto o azul turquesa caracterizam um substantivo de quem? O Fusca. Qual é o substantivo? Para quem que eles estão falando? Para quem que... De quem é o que é azul e azul turquesa? É o Fusca. Tá? Vocês vão responder aqui, vão ler. Aqui embaixo tem tanto o azul quanto o azul turquesa são vocábulos que acompanham o substantivo, o Fusca no caso, dando uma característica a ele. Mas qual a diferença estruturada desses adjetivos? Observe que azul é formado por apenas palavras e o azul turquesa é formado por 2 palavras, adjetivos simples e adjetivos compostos. Olha só, a gente já aprendeu diversos tipos de substantivo, né? A gente falamos já dos artigos, né? Definidos e indefinidos. E nós estamos falando agora dos adjetivos simples e composto. Então, tudo isso sempre tem que estar bem presente na cabecinha de vocês. Vocês sempre tem que estar lembrando disso, porque mais para frente, tudo isso vai voltar em formas de perguntas de atividades feitas, tá? Então, sempre preste bem atenção nisso. São as classificações, são os momentos ortográficos. Então, a gente tem que prestar bem atenção. Quando a gente fala, então, agora de um substantivo, usando adjetivo simples e adjetivo composto. Aqui tem mais uma, vocês vão encerrar, a gente vai encerrar essa aula agora, vocês vão terminar de ler aqui. Aí aqui tem leia agora o texto que tá mostrando aqui, tem uma imagem e aqui tem um texto aqui, ó. E esse texto aqui vocês vão responder o jogo rápido, que é sobre o assunto aqui que a gente tá falando, tá? Os adjetivos, simples e composto. Tá certo, pessoal? As dúvidas na nossa aula de terça-feira, tá certo? Beijo, tchau!